pessoal, eu sou a Milena Villarino, psicóloga. Atualmente curso mestrado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou me especializando na área de saúde do trabalhador, na Fiocruz. O tema da aula de hoje é a saúde do trabalhador, saúde ocupacional, estresse e doenças relacionadas ao trabalho. Como eu falei, essa aula ela vai ter os conteúdos relacionados à saúde do trabalhador, à saúde ocupacional, as principais teorias que vão se debruçar sobre o tema do estresse e os transtornos mentais relacionados ao trabalho. A gente vai começar fazendo uma diferenciação das disciplinas que se debruçaram sobre a relação saúde e trabalho, como elas se estabeleceram e quais são as principais diferenças entre elas. Existem três disciplinas fundamentais que vão estudar essa relação, que são a medicina do trabalho, a saúde ocupacional e a saúde do trabalhador. Embora a medicina do trabalho ela seja um tema um pouco mais específico para outros concursos que não da psicologia, é importante a gente estar atento às diferenças, porque a partir dela a gente pode entender conteúdos da saúde ocupacional e da saúde do trabalhador. Então, a medicina do trabalho ela vem num contexto de revolução industrial. Ela é muito centrada ainda na figura do médico, um médico de confiança do empregador, que vai fazer intervenções sobre o corpo biológico desse trabalhador, né? Ela vai se debruçar principalmente sobre as doenças que acometem os trabalhadores em função do seu trabalho, né? Nessa época eram muito comuns trabalhos extremamente extenuantes que causavam uma série de doenças. Então era necessário uma figura do médico intervindo na fábrica, né? E ela trabalha muito com a unicausalidade, ou seja, um agente que vai ser o responsável por uma determinada doença, né? E ela visa basicamente a adaptação física e mental do trabalhador a uma determinada atividade. A saúde ocupacional ela aparece num contexto de guerra e pós-guerra, né, naquela tentativa de recuperar a mão de obra para a fábrica, e ela vai ter como principal diferença a atuação multiprofissional. Então, além da figura do médico, vai entrar também a figura do engenheiro, do técnico de segurança, e todos eles intervindo principalmente sobre o ambiente de trabalho e não mais sobre o corpo biológico do trabalhador. Essa é uma diferença fundamental entre a saúde ocupacional e a medicina do trabalho. Ela vai se debruçar sobre o ambiente principalmente. Muitas pessoas, inclusive, chamam ela de saúde ambiental também. E ela tem uma ênfase na higiene industrial, ou seja, em tornar aquele ambiente ali o mais limpo, vamos dizer assim, de riscos à saúde dos trabalhadores. Já a saúde do trabalhador, ela vem num contexto de movimentos sociais e políticos, né? E o estudo dela vai se debruçar sobre o processo, saúde, doença e a relação do homem com o seu trabalho. Então a gente vê que ela sai desse contexto de intervenção sobre o ambiente e vai estudar justamente esse processo. Como é que se estabelece a saúde e a doença dentro de um contexto de trabalho, como essas coisas estão relacionadas. A medicina do trabalho, ela ainda tem uma maior dependência da empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o médico ele é um médico de confiança, né? A medicina do trabalho, como eu falei, ela ainda está muito centrada no médico, naquele profissional que estará na empresa de fato analisando os trabalhadores e vendo como as doenças acontecem ali. E ela visa basicamente curar esses trabalhadores para que eles retomem aos seus postos de trabalho, né? E é ela também que vai normatizar os serviços de medicina do trabalho, ou seja, vai estabelecer quais são as normas necessárias para que o trabalho possa acontecer. A saúde ocupacional ela vai ter o engenheiro como figura central, né? O engenheiro ele vai entrar junto com o médico. E isso vai trazer a multicausalidade. O que isso quer dizer? Ao invés de um agente que vai ser o responsável por uma determinada doença, essa doença ela vai ser multicausal, né? Ela vai vir principalmente a partir dos riscos que se encontram no ambiente de trabalho. A saúde ocupacional, ela também tem como característica intervenções pontuais nos ambientes de trabalho que vão visar controlar esses riscos, né? E esse controle dos riscos ele vem basicamente a partir da normatização dos comportamentos, que vão ser os ditos comportamentos seguros, né? Vão tentar estabelecer padrões de comportamento desses trabalhadores para que eles tenham comportamentos seguros com relação aos riscos aos quais eles estão sendo expostos.
E é a partir da saúde ocupacional também e da sua expansão que a gente vê os limites de tolerância, a emergência dos limites de tolerância, né? Até que ponto estar exposto a determinado ruído se torna nocivo ou não, até que ponto estar exposto a determinada temperatura se torna nocivo ou não. Essas noções, elas vêm muito no bojo da saúde ocupacional, né? Até onde é possível continuar trabalhando exposto a determinado risco. A saúde do trabalhador, ela vai trazer o trabalho como organizador da vida social, então ela vai tentar ampliar essas questões e trazer o trabalho de uma maneira um pouco mais ampla do que as duas outras disciplinas da saúde ocupacional e medicina do trabalho. E ela vai ver o trabalhador como sujeito da ação, ou seja, o trabalhador ele também é a pessoa que é responsável pela sua segurança ali no ambiente de trabalho, mas ele também pode falar melhor sobre o seu trabalho. Então, ao invés do engenheiro e do médico, as intervenções elas vão se pautar também a partir da fala e das ações dos trabalhadores. Eles vão vir como figura central e como sujeito da ação. Então, a medicina do trabalho ela começou a se mostrar, de certa forma, insuficiente para as intervenções sobre os problemas advindos do trabalho, né? Principalmente por essa questão que eu comentei da guerra e pós-guerra e da diminuição da mão de obra, né? Eles queriam mais gente podendo trabalhar e sabiam dos riscos aos quais estavam expostas essas pessoas. Então, a saúde ocupacional ela vai vir na Segunda Guerra, a partir da Segunda Guerra, como eu falei, quando os trabalhadores enfrentaram condições muito adversas em seus trabalhos. Com isso, né, a resposta da saúde ocupacional foi uma tentativa de responder cientificamente. Então, ela vai se utilizar de parâmetros científicos, daí os limites de tolerância, os estudos sobre o ambiente, né, para ampliar a atuação médica, que antes era direcionada ao trabalhador e passa também a intervir sobre o ambiente. Essa é uma questão importante, assim, a gente entender que há aí uma mudança de paradigma, que a medicina do trabalho se debruçava basicamente sobre o corpo biológico e a saúde ocupacional passa a se preocupar também com o ambiente. E o principal traço é a interdisciplinariedade e a multidisciplinaridade das intervenções. Como eu falei, além do médico, vai surgir a figura do engenheiro, do técnico de segurança, de outros profissionais que estarão ali atuando sobre os riscos, principalmente tentando atenuá-los. A ênfase vai residir na higiene industrial, ou seja, as intervenções vão ter como foco os agentes presentes no local de trabalho, nesse caso os agentes são os agentes causadores de risco, né, que podem causar doenças ou outros efeitos adversos sobre o trabalhador. Essas são as principais noções que envolvem a saúde ocupacional. Então, a saúde ocupacional ela se utiliza da racionalidade científica e atuação multiprofissional com o principal objetivo de controlar os riscos, a partir das intervenções nos locais de trabalho. E aí, aqui no Brasil nós temos a norma regulamentadora número 9, a NR9, que vai definir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Embora os editais não costumem pedir essa norma específica, é interessante que a gente se debruce sobre ela porque ela ajuda a entender um pouco mais sobre a saúde ocupacional. Então, essa norma ela vai estabelecer a obrigatoriedade de elaboração e implementação do PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e ela também vai prever que as ações são de responsabilidade do empregador, mas com participação dos trabalhadores. Então, a gente vê que essa norma ela está dentro dos parâmetros de saúde ocupacional, mas ela também vai prever a participação dos trabalhadores. Então, uma coisa que é importante a gente falar também é que, embora a gente divida isso em medicina do trabalho, saúde ocupacional e saúde do trabalhador, essas disciplinas elas não se superam, né? Não, a medicina do trabalho não acabou, nem a saúde ocupacional, nem a saúde do trabalhador. São modelos que vão estudar a relação saúde e trabalho que coexistem e que vão ter modelos de intervenção. Então, em alguns momentos a gente pode dizer que determinadas ações elas se aproximam mais da saúde do trabalhador, que outras ações se aproximam mais da medicina do trabalho e que esses modelos eles coexistem nas empresas e nas organizações hoje. Então, voltando para o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
A abrangência e a profundidade desse programa elas vão depender das características dos riscos e as suas necessidades de controle. Então, se a sua organização, a sua empresa, ela tem altos riscos, de repente é uma empresa, por exemplo, que trabalha com produtos químicos e que tem um risco muito alto, vai ter um PPRA com uma profundidade diferente, por exemplo, de uma empresa que está sujeita a outros tipos de risco, como o risco ergonômico. Enfim, a ideia aqui do PPRA é que a gente olhe para os riscos e faça as nossas intervenções nos baseando nesses riscos. Então, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas: antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos e registro e divulgação dos dados. Esses itens, geralmente, eles não são contemplados nos concursos, mas é legal a gente olhar para eles porque eles nos dão noções de como essas intervenções se estabelecem. Então, mesmo que a questão não peça especificamente quais são as etapas do PPRA, elas nos ajudam a pensar como podem ser as intervenções em saúde ocupacional. A gente vai ver que tem uma questão que a gente pode usar isso aqui a nosso favor, mesmo que ela não fale da NR9 especificamente. Então, os riscos ambientais são os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Ou seja, os riscos são aqueles agentes que estão presentes no ambiente de trabalho que podem causar danos à saúde. Então, além do risco físico, químico e biológico, a gente também tem o risco de acidente e o risco ergonômico, que foram tratados numa outra aula de fatores psicossociais. É interessante a gente olhar para isso, assim, para a gente ter uma noção de quais são esses agentes e como eles podem causar danos à saúde do trabalhador. E aí agora a gente vai entrar no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, também conhecido como PCMSO, que está previsto na NR7, na Norma Regulamentadora de número 7. Assim como a norma regulamentadora de número 9, ele não costuma ser cobrado a não ser que esteja devidamente explicitado no edital. Mas ele também vai ajudar a gente a olhar para como são feitas as intervenções em saúde ocupacional e vai poder nos dar umas pistas de como isso funciona. A norma ela também vai estabelecer a obrigatoriedade de elaboração e implementação do PCMSO, e o principal objetivo é a promoção e a preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. O PCMSO ele é um documento mesmo que vai ser elaborado e que vai considerar quais são as questões incidentes sobre o indivíduo e sobre aquela coletividade de trabalho, né, de trabalhadores, e vai privilegiar o instrumental clínico-epidemiológico, ou seja, quais são as principais doenças, quais são os principais agravos que acometem esses trabalhadores na abordagem na relação entre saúde e trabalho. Então, antes de fazer o PCMSO, a gente também tem que olhar para quais são os riscos e como eles produzem agravos. Como é que a relação deles com os trabalhadores produz agravos. Então, o PCMSO ele tem um caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. E ele também vai servir para que a gente possa constatar a existência de casos de doenças profissionais, ou mesmo de danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. O PCMSO ele deve ser planejado e implantado com base nos riscos. Então, é importante que antes da gente elaborar o PCMSO, a gente saiba quais são os riscos que estão ali no nosso ambiente de trabalho. E aí a gente está vendo aqui como é que a saúde ocupacional ela vai funcionar, pelo menos em termos de legislação, né? Ou seja, ela vai se debruçar sobre os riscos e tentar controlar esses riscos, tentar neutralizar, tentar atenuar. É principalmente esse o contexto da saúde ocupacional, é o ambiente. O PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele vai incluir, por exemplo, a realização obrigatória dos exames médicos. O admissional, antes que o trabalhador assuma as suas atividades de trabalho, o periódico, que vai acontecer de acordo com o tempo mínimo estabelecido em função dos riscos aos quais está exposto. Então, geralmente, quando esse trabalhador está exposto a um risco muito elevado, ele tem que fazer esse exame com uma frequência maior.
Isso tudo está previsto em lei na NR7. O exame de retorno ao trabalho, que vai ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho, após o período superior a 30 dias ausente, devido a doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, pode não ter sido de natureza ocupacional, ou mesmo o parto, no caso de gestantes, né? Outros exames, né? O de mudança de função, após toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição a risco diferente daquele que estava exposto antes da mudança. Então, se esse trabalhador ele vai mudar de função, ele vai estar exposto a um outro tipo de risco, ele vai ter que fazer novos exames para poder ver se ele está apto ou inapto. E o demissional, que é realizado até a data de homologação, a depender do grau de risco da empresa, ou seja, quando o trabalhador é demitido. Existem especificidades nesses exames e eles geralmente não são cobrados em concursos da psicologia, então aqui a gente está fazendo um apanhado geral sobre como essas coisas aparecem. Como eu falei, é interessante para a gente olhar para essas questões das NRs, para a gente ter os parâmetros de como são realizadas as ações em saúde ocupacional. E além disso, para cada exame realizado, seja ele de mudança de função, admissional, enfim, qualquer um deles, é emitido o atestado de saúde ocupacional, também conhecido como ASO. E ele sempre vem em duas vias. A primeira via fica arquivada no local de trabalho, que tem que estar disponível para fiscalização, e a segunda via obrigatoriamente para o trabalhador. Então, o ASO, o atestado de saúde ocupacional, ele tem algumas exigências mínimas, que é o nome completo do trabalhador, o número de registro da sua identidade de função, quais são os riscos ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles na atividade desse trabalhador, a indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo aí os exames complementares e a data em que foram realizados, o nome do médico coordenador quando houver, com o respectivo CRM, né, o registro no conselho, a definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exerce ou exerceu, ou seja, esse exame ele vai dizer se o trabalhador ele está apto ou não para continuar naquela função ou mesmo para começar aquela atividade, né? E muitas vezes esses exames é que vão constatar alguns danos relacionados ao trabalho, né? Por exemplo, a perda auditiva, né? Determinadas categorias profissionais têm na sua rotina de exames esses exames para verificar a capacidade auditiva e se o trabalho está interferindo por exemplo, numa perda gradativa de audição e por aí vai. Dependendo do trabalho, ele pode não estar mais apto a realizá-lo e isso vai estar descrito no atestado de saúde ocupacional. Além disso, tem que vir o nome do médico encarregado do exame, o endereço ou forma de contato, a data e a assinatura do médico encarregado do exame, devidamente carimbado. Então, resumindo, a gente vê que essas três disciplinas que eu vim comentando com vocês, a medicina do trabalho, a saúde ocupacional e a saúde do trabalhador, elas têm diferenças não tão sutis, assim, elas têm diferenças bem marcadas sobre elas, mas elas, como eu comentei, hoje em dia elas se misturam quando a gente está falando de intervenções em saúde do trabalhador, né? Elas ainda coexistem, não houve a superação, a gente não acabou com a medicina do trabalho e aí começou a saúde ocupacional e acabou a saúde ocupacional e foi para a saúde do trabalhador. São disciplinas que se dedicaram a estudar o trabalho de uma maneira diferente, né? A medicina do trabalho ela vai ter como determinante, ou seja, como determinante do agravo, aquilo que causa a doença, muitas vezes o corpo biológico, né, a interação do corpo biológico com o trabalho, ela vai ter como principal foco de ação o tratamento dessa doença, ainda de caráter muito técnico, focada no médico, e o usuário, no caso o trabalhador, ele vai ser simplesmente objeto da ação, ou seja, ele não vai ter participação na discussão, muitas vezes, de quais são as intervenções que serão realizadas. Então, o trabalhador ele ainda tem um papel muito passivo com relação à postura do médico, por exemplo, que é quem vai dizer o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Já a saúde ocupacional, ela vem muito mais pautada nas intervenções ambientais, de olhar para os riscos,
para ver como esses riscos eles podem no futuro causar determinados agravos. Então ela vai ter como ação principal a prevenção da doença. Ela vai querer olhar para o ambiente, ver como esses riscos interagem com o trabalhador para poder neutralizar ou atenuar o risco. Mas ela ainda vai ter também um caráter muito técnico, ainda que centrado no engenheiro, para poder realizar suas intervenções. Então, ela, ao invés de ter um ator principal no médico, ela vai focar numa equipe multidisciplinar. E além, aqui, uma diferença fundamental da medicina do trabalho é que o usuário ele continua passivo, o trabalhador ele também continua passivo, mas ele não é o único alvo das intervenções. Aqui também vai entrar o ambiente, como também o foco da intervenção em saúde ocupacional. A saúde do trabalhador ela vem nesse momento de superação, né? Ela vai ter um determinante social, ela vai tentar olhar para as relações que se estabelecem entre saúde, trabalho e ambiente, né, visando a promoção da saúde. Ela tem um caráter técnico e político porque ela vai colocar esse trabalhador como sujeito, como alguém que pode falar sobre o seu trabalho, que não só pode como deve, que é quem mais entende seu trabalho e, portanto, é aquele que pode pensar em intervenções sobre sua saúde. Né? E o ator principal aqui, no caso, é o cidadão, entendendo que o trabalhador é essa pessoa que vai ser protagonista. A gente vai fazer uma pausa e retorna daqui a pouco.